pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e na aula de hoje vou trabalhar com vocês esse vestidinho pet. Eu coloquei também, incluí na aula um lacinho para aplicação ou para fazer aqui como um lacinho para aplicar na cabecinha da cachorrinha. Aí embaixo no vídeo eu deixo para vocês a tabela de tamanhos, para que você possa seguir de acordo com o peso da sua cachorrinha. Antes de começar a aula, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal, para que você se inscreva e receba aulas exclusivas semanalmente. Ative o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal. Se você gostar da aula, deixe aquele like todo especial aí embaixo no vídeo para ajudar o trabalho da professora e deixe também o seu comentário para eu saber o que você achou da aula. Também vou te convidar para me seguir lá no Instagram. Eu deixo aqui para vocês embaixo no vídeo o endereço lá do Instagram, @crochê-da-professora, onde eu compartilho novidades diariamente. Agora sim, vamos conferir as medidas, a lista de materiais e dar início à aula. Para trabalhar a roupinha, eu usei o fio Amigurumi Soft da Círculo. Eu usei a cor, o vermelho 3542. Aqui eu trouxe algumas cores, lilás, verdinho, esse tom de rosé, mas aqui vocês podem conferir que ele tem cores variadas que você pode escolher aí de acordo com o seu gosto. Para fazer a roupinha P, que é para o cachorrinho até 5 quilos, eu usei 75 gramas no vestidinho, 80 gramas contando já com o lacinho. Um fio bem legal que você pode usar para substituir, caso queira, o Amigurumi Soft é o fio Molê da Círculo, é um fio que eu uso bastante também para trabalhar as roupinhas pet. Vou usar a agulha número 3,5. O meu ponto é um ponto bem solto, então eu usei a 3,5. Se você tiver o ponto mais apertadinho, use a agulha número 4. O Amigurumi Soft, algumas informações para vocês. Ele vem com novelos com 65 gramas, o Tex 434. A agulha eu já passei para vocês aqui, então é legal para que vocês possam ter ideia de quanto vocês vão gastar de fio na roupinha de vocês. E todos esses materiais vocês encontram na loja Mega Armarinho, tanto incluindo aqui a coleção do fio Amigurumi, toda a coleção do fio Molê e tudo que você precisa para confeccionar as suas peças. Eu vou deixar para vocês aqui em cima no vídeo o link da loja Mega Armarinho para que depois da aula você dê uma passadinha e confira as novidades que a loja recebe semanalmente. Eu sempre indico o Mega Armarinho para vocês porque é uma loja super confiável e que entrega com rapidez e segurança em todo o Brasil. Então, depois não deixe de dar uma passadinha e conhecer o Mega Armarinho. Agora sim, eu vou passar para vocês as medidas em centímetros, para que vocês possam ter ideia aí do tamanho, né, em centímetros que ficou aqui a minha roupinha, e depois vamos dar início à aula. Na parte da golinha, temos 14 centímetros. Na parte aqui já do corpinho, tenho 19 centímetros. O comprimento até o babadinho, desde o início, aqui na golinha, até chegar na parte do babadinho, 23 centímetros. Essa parte aqui, que é a ligação lá da parte da golinha com a parte do
corpinho 6 centímetros. Então, essas medidas são para que vocês possam comparar com a de vocês e, caso necessário, façam a troca da agulha. Eu trabalhei, como eu disse para vocês, com a 3,5, meu ponto é um ponto bem soltinho. Se você tiver o ponto apertado, trabalhe com a número 4 e se o seu ponto for muito apertadinho, pode trabalhar tranquilamente com a agulha 4,5. Agora sim, vamos começar a confeccionar a roupinha. Inicio a roupinha fazendo um cordão com 46 correntinhas. Fecho, unindo a primeira à última que fizemos. Depois disso, eu já trabalho 3 correntes e faço um ponto alto para cada correntinha de base até dar a volta em toda a carreira. Cheguei ao final da carreira, conto 1, 2, 3 correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu trabalho já fazendo a base para trabalhar os pontos em relevo. Vamos trabalhar um relevo à frente e um relevo atrás, ou seja, o ponto barra 1 por 1. Como aqui eu ainda não tenho a base do ponto, eu só tenho a laçadinha, eu passo a agulha por trás desse ponto, busco a laçada, estico e fecho as 2 laçadinhas e faço 2 correntes. Esse é o meu primeiro ponto alto em relevo à frente do trabalho. O próximo eu também faço ponto alto em relevo, só que atrás. Então, passo a agulha vindo lá de trás, cruzo pela frente do ponto, busco a laçada e trabalho o meu ponto alto em relevo atrás. O próximo relevo à frente, laçada na agulha, passo a agulha cruzando por trás e trago a laçada para frente. E trabalho o ponto alto em relevo na frente do trabalho. O próximo, atrás. O próximo, à frente. E dessa forma, eu trabalho até completar toda a carreira. Cheguei ao final da carreira, agora eu conto o ponto que eu fechei, as 2 laçadas, 1, 2 correntinhas. E fecho a carreira com um ponto baixíssimo. Fiz aqui a primeira carreira em ponto relevo. Vamos trabalhar até completar 4 carreiras em relevo, 5 carreiras no total, contando essa primeira carreira em pontos altos, que é a carreira de base. Agora, para iniciar a carreira, eu inicio da mesma forma que a anterior. Como eu não tenho o ponto ainda, eu só tenho aqui a laçada de fechamento, eu tenho que passar a agulha por trás desse primeiro ponto, busco a laçada e fecho as 2. E faço 2 correntinhas. Depois, eu sigo da seguinte forma: onde eu tenho relevo atrás, eu faço relevo atrás, onde eu tenho relevo à frente, eu faço relevo à frente. Então, próximo ponto, relevo atrás. Próximo, relevo à frente. Sempre seguindo os pontos que eu já tenho na base. E eu circulo toda a carreira. Chegando aqui no final, eu fecho com um ponto baixíssimo e já inicio a próxima. E dessa forma, até completar 4 carreiras trabalhadas no ponto relevo. Como eu disse, eu fico com 5, pois eu tenho a carreirinha de base trabalhada em pontos altos, a primeira carreira. Completando essas 5 carreiras, eu volto dando continuidade.
Já finalizei as 5 carreiras, uma de base e as 4 carreiras em relevo. Agora, eu vou fazer a parte da ligação entre o pescocinho e o corpo, já que essa roupinha tem a ligação aqui, ela não é feita inteira. Então, é um modelo bem legal, principalmente para adaptar os cachorrinhos que ainda não usam roupa, para que ela possa ficar assim mais, não diria mais confortável, mas fica com umas patas tanto traseiras quanto dianteiras livres, então o animal pode se adaptar melhor a esse tipo de roupinha. E é um modelo que fica super bonitinho. Então, depois que eu terminei, eu venho aqui em cima do ponto alto, que tem o relevo atrás, com um baixíssimo. Faço 3 correntinhas. Aqui eu continuo fazendo o relevo à frente e relevo atrás. Só no primeiro e último que eu faço só os pontos e não trabalho fazendo os relevos para ficar como um ponto de borda, para que depois possamos também trabalhar o acabamento. Então, eu venho, relevo à frente, relevo atrás, relevo atrás. E venho trabalhando. Então, aqui já fiz um, que foi só o ponto de borda, as correntinhas. Depois, já fiz outro, relevo à frente, relevo atrás, relevo à frente. Tenho 4 pontos no total. Mais um, são 5... 6, sempre seguindo o ponto que eu já tenho na base. 7, 8, 9, 10 e 11 pontinhos. Eu vou terminar sempre fazendo um ponto, porque eu não tenho relevo nem no primeiro e nem no último. Viro o meu trabalho. Depois que eu virei o meu trabalho, eu passo a agulha nesse primeiro ponto, que é o ponto de borda, busco a laçada e fecho as duas. E depois eu trabalho 2 correntinhas para formar o primeiro ponto. Então, 1, 2. Depois, eu continuo, onde eu tenho relevo atrás, eu faço atrás, aqui eu estou no avesso, então, sigo o mesmo ponto, só que respeitando o ponto que eu tenho na base. Por exemplo, o próximo seria aqui virado para mim, relevo atrás. Então, um à frente, um atrás, um à frente, um atrás, seguindo o que eu tenho na base. Quando eu chego aqui no final, eu tenho que trabalhar o ponto alto, da mesma forma que eu finalizei a carreira anterior. Então, sempre início e final de carreira, não temos relevo, e sim o ponto de borda. Então, olha lá, que já vou terminar a carreira. Então, ali em cima daquelas correntinhas que iniciamos a carreira anterior, eu faço um ponto alto. Então, ó, essa parte aqui é a parte da gola, aqui é a parte que vai ali depois do pescocinho, né, no pescocinho mesmo, que vai na parte das costas do cachorrinho. Então, aqui eu vou trabalhar, eu já fiz 2 carreiras, trabalho em carreiras de vai e vem, mantendo esses 11 pontos. Então, o que acontece aqui? Eu já fiz 2 carreiras, viro o meu trabalho, faço o mesmo processo. Passo a agulha, fecho e faço 2 correntinhas. E depois, onde eu tenho relevo à frente, eu faço à frente, onde eu tenho relevo atrás, eu faço atrás. Essa já é a 3ª carreira, essa carreira que eu estou iniciando agora. Então, eu trabalho, venho com a 3ª, 4ª
e quinta carreira. Depois da quinta carreira, quando a quinta carreira estiver finalizada, eu volto já para começar a parte do corpinho, onde vamos trabalhar novamente em carreiras circulares. Trabalhei as 5 carreiras de vai e vem, mantendo os 11 pontos. Depois de finalizar a quinta carreira, eu fiz 55 correntinhas. Aqui uma dica, você pode medir em volta da barriguinha da sua cachorrinha para ver se essa medida fica legal. Eu mantive números pares, então eu tinha 11 com 55, teremos o total de 66 pontos. Não é necessário que seja par, mas eu prefiro manter assim, só para ter mesmo essa contagem par, como tivemos aqui no início, com os 46 pontos. Então, agora, o que eu faço? Eu venho, deixo o cordãozinho retinho, para que ele não fique torcido. E aqui, eu vou fazer a união, ó, ali do outro lado, no primeiro ponto, fazendo um ponto baixíssimo. Então, venho e fecho aqui com baixíssimo. Então, já tenho a circunferência do corpinho. Agora, eu vou começar a trabalhar em pontos altos essa parte aqui de trás da roupinha. Então, eu já sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Faço as 3 correntinhas iniciais que eu já conto como um ponto e trabalho um ponto alto para cada ponto. Em volta, na parte das correntinhas, um ponto alto para cada correntinha de base até dar toda a volta. Então, olha, já vou ali para a parte das correntes. Cheguei no último ponto e aqui eu venho, ó, em cada correntinha que eu tenho ao longo de toda a carreira, eu passo a agulha e faço um ponto. Trabalhando um ponto alto para cada correntinha, até dar toda a volta. Depois que eu finalizar essa carreira, eu volto dando continuidade e já dizendo quantas carreiras vamos trabalhar até formar a base da roupinha. Cheguei no finalzinho da carreira, conto 1, 2, 3 e fecho aqui nessa terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Agora, eu já tenho a base para trabalhar as carreiras seguintes. Eu quero que esse arremate fique lá na parte da barriguinha. Eu vou ensinar um arremate para vocês que quase não aparece, que ele fica assim bem invisível, mas mesmo assim eu não quero que ele fique aqui na parte de trás. Então, aqui eu posso cortar o meu fio. Levo ele lá pra trás, ó, puxando com a ajuda da agulha. Levo o fiozinho pro avesso. Trago ele aqui mais pra baixo, formo uma nova laçada e passo o fio por dentro. Eu deixo ele aqui pra arrematarmos tudo no final. E agora, eu venho aqui na parte de trás, que seria a parte de baixo da roupinha. Aqui eu dou só uma laçadinha, passo o fio por dentro. E vou começar a trabalhar bem aqui na parte de baixo. Aqui eu não preciso, dividir certinho para ficar aqui 33 pontos para cada lado. Não, porque aqui vamos trabalhar mantendo esses 66 pontos até terminar a base da roupinha. Então, aqui eu venho
prendo um ponto baixo, pontinho baixo e faço 2 correntinhas, já tenho a altura de um ponto alto. E depois disso, eu sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, até dar a volta em toda a carreira. Eu vou trabalhar aqui até completar 10 carreiras trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Só que aqui no final da carreira, eu já volto para mostrar para vocês como eu faço o arremate da carreira e como eu inicio a próxima. Eu vou manter sempre aqui ponto alto sobre ponto alto, não vou fazer muitos detalhes, até porque lá no final da roupinha teremos o babado simulando como se fosse um vestidinho. Bem, cheguei aqui no finalzinho da carreira, então deixa eu mostrar para vocês bem certinho como eu faço o fechamento e o início de cada carreira. Aqui seria o último ponto, ó, aqui eu já tenho aquele ponto baixo e as 2 correntinhas onde eu uni o fio e fiz o primeiro ponto. Então, se eu fechar aqui nessa segunda correntinha, fica certo, olha só, ele está fechadinho. Só que a carreira costuma sempre abrir aquele espacinho. Então, olha só, quando vai tracionando aqui o ponto, né, usando a roupinha, ele fica com um espaçamento maior do que os outros pontos. Então, o que eu faço? Para que fique bem firme o fechamento e não aconteça de ficar esse espaço, eu venho e faço um ponto alto bem onde aqui onde eu comecei a carreira, onde eu puxei a laçada, a primeira laçada. Só que daí, o que acontece? Eu tenho 2 pontos, eu fico com um ponto a mais. E, consequentemente, ao longo das carreiras, a roupinha aumentaria. Então, eu pulo essas correntinhas e faço o fechamento com ponto baixíssimo no primeiro ponto alto de base. Então, eu sumi com aquelas correntinhas. Olha como fica bem mais fechadinho. Para começar as carreiras, eu sempre faço o seguinte, tanto essa quanto as outras carreiras. Eu não começo agora com as 3 correntinhas. O que eu faço? Eu passo a agulha no próximo ponto e busco uma laçada. Fiquei com essas 2 laçadinhas, eu fecho, como se eu tivesse um ponto baixo. E faço 2 correntes, ou seja, eu fiquei com o mesmo que eu tinha ali na primeira carreira, onde eu fiz a união do fio. Só que agora eu não vou lá no próximo ponto, eu volto justamente onde eu fiz essa laçadinha, onde eu busquei essa segunda laçada. Agora sim, eu continuo a carreira fazendo um ponto alto para cada. Quando eu chego no final, eu vou fazer o mesmo que eu fiz na carreira anterior, ou seja, eu vou fazer um ponto aqui bem em cima onde eu puxei essa primeira laçada. Ficaria com 2 pontos, só que eu pulo essas correntinhas e fecho sempre no primeiro ponto alto. Eu vou chegar ao final da carreira e volto fazendo o fechamento e o início para que não fiquem dúvidas. Agora, mantendo toda a carreira, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Já completei as 10 carreiras. Então, aqui já começo a ver o formatinho da roupinha. A parte do pescocinho, a ligação e aqui a parte do corpinho, parte de baixo da barriguinha. Depois disso, eu vou fazer uma carreirinha só para dar um detalhe e depois faremos as carreiras do babadinho. Então, eu venho, faço 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo um ponto. No próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto. No próximo, um ponto alto. E eu sigo dessa forma por toda a carreira.
carreira finalizada, agora eu faço uma correntinha. No espaço que eu tenho a corrente na base, eu faço um ponto baixo. Sobre o ponto alto, um ponto baixo. No espaço da correntinha, um ponto baixo. Sobre o ponto alto, um ponto baixo. Então, percorro toda a carreira fazendo pontos baixos, um no espaço da correntinha e outro sobre o ponto alto. A próxima carreira ainda é uma carreira de base para formar o babado e depois volto nessa primeira carreira, onde vou deixar a laçadinha da frente aqui para fazer a base do babadinho. Chegando aqui no final, eu faço a união da carreira na correntinha que eu fiz como primeiro ponto, com um ponto baixíssimo. Agora, eu subo 3 correntes e faço um ponto alto para cada ponto baixo de base, trabalhando sempre só na alcinha de trás do ponto. Então, ao invés de pegar as duas, eu venho só na de trás, trabalhando um ponto alto para cada pontinho de base. Essa alcinha que eu disse para vocês que usaremos como base para a primeira camada do babadinho. Eu vou finalizar toda a volta e volto já para essa parte que já vai para o acabamento da roupinha. Cheguei no final da carreira, fechei com um ponto baixíssimo, cortei o fio, eu deixo aqui uns 10 centímetros mais ou menos de fio, só pro arremate. Eu venho no próximo ponto e trago esse fio aqui pro avesso. Trago ele um pouquinho mais para baixo, dentro de uma laçadinha do ponto e formo uma nova laçada. E passo o fiozinho por dentro. Eu vou deixar esse fio aqui na espera, para depois arrematarmos tudo no final. Aqui, vocês vão ver que eu já, ó, virando aqui pra parte de cima da roupinha, onde eu tenho a ligação, vocês vão ver que tanto de um lado quanto do outro, ó, eu deixo ela aqui bem centralizada. E tanto de um lado quanto do outro, eu coloquei o marcador de pontos, porque o babadinho eu vou fazer só aqui na parte de cima da roupinha. Lá na parte de baixo, eu deixo aqui só com as carreirinhas de base, porque até para cachorrinha é mais confortável quando não fazemos o babadinho para criar muito volume na parte de baixo. E também não aparece muito, que fica na parte da barriguinha, então o interessante é que o babado seja feito só na parte de cima da roupinha. Então, eu venho, pego novamente o fio para trabalhar a parte do babadinho. Então, aqui eu faço só uma laçadinha, dou uma voltinha no fio, passo a laçada por dentro. Venho aqui no pontinho onde eu coloquei o marcador, faço um ponto baixo e 2 correntinhas. Volto no mesmo ponto e faço um ponto alto. Essas correntinhas aqui do começo eu já conto como um ponto, então aqui é como se eu ficasse com 2 pontos. No próximo, eu faço só um. No próximo, 2 pontos. No próximo, só um. No próximo, 2 pontos. E dessa forma, eu sigo até chegar lá no outro marcador, ou seja, eu dividi bem aqui ao meinho, então, é só mesmo na parte de cima, como eu disse para vocês. Quando eu chegar ali no marcador, eu ainda não arremato o fio, eu vou continuar trabalhando o babadinho.
Cheguei aqui no marcador, então tenho aqui já a extensão da parte que eu quero percorrer com o babadinho. Agora, eu viro o meu trabalho. Faço 3 correntes, volto nesse primeiro ponto, um ponto alto. E depois eu sigo da mesma forma que eu já fiz na carreira anterior, um ponto e um aumento, que são os 2 altos no mesmo ponto de base. Um ponto, no próximo eu faço 2 pontos altos. E sigo dessa forma novamente até chegar ao finalzinho da carreira, onde fizemos o primeiro ponto aqui próximo ao marcador. Chegando ali no último ponto, volto para dar continuidade. Cheguei ao final da segunda carreira do babado, eu viro meu trabalho. E agora, eu vou passar em volta de toda a base uma carreira de ponto baixíssimo. Essa carreira, ela ajuda a deixar o babadinho ainda mais evidente, ainda mais como se ele tivesse mais armadinho. Então, eu venho, passo a agulha no ponto, busco a laçada e passo por dentro da laçada de base, ó. Busco e passo por dentro da laçada. Dessa forma, eu trabalho até chegar ali no finalzinho da carreira do babado, onde eu volto para dar continuidade. Cheguei aqui no finalzinho, no último ponto da carreira do babadinho. E agora, toda essa parte aqui, descendo a lateral e passando na parte de baixo da roupinha, nessa parte da barriguinha, e depois subindo a outra lateral, eu também contorno a carreira, só que agora em pontos baixos, para não tirar a elasticidade da roupinha. Então, aqui venho, trabalho 1, 2 pontos baixos, descendo a carreirinha. Então, ó, 1, 2, novamente, 1, 2. Já desci as 2 carreiras, eu venho aqui no primeiro ponto, tiro esse marcador, e agora eu faço um ponto baixo para cada pontinho nessa parte de baixo da roupinha. Chegando aqui do outro lado, eu também subo a lateral para deixar com um acabamento mais bonito. Faço 2 pontos baixos por carreira, então, 1, 2, 3, 4, e eu fecho aqui com baixíssimo e volto arrematando com vocês para depois começar a segunda camada do babado. Cheguei aqui no final, cortei o fio, eu deixo aqui mais ou menos uns 10 centímetros, e aqui eu repito o mesmo que eu já fiz no arremate do corpinho. Eu viro aqui o avesso de frente pra mim, puxo o fio pro lado avesso, levo aqui em uma laçadinha um pouquinho mais pra baixo, formo uma nova laçada e passo fio por dentro. Deixo aqui na espera para arrematar no final. Eu sempre faço assim, deixo os fiozinhos para arrematar tudo no final, porque eu acho que a gente acaba ganhando mais tempo. E eu também quero aproveitar e passar a diquinha de como eu arremato essas pontinhas. Laçadinha aqui na agulha. Coloco aqui a parte do babadinho virado lá pra frente, a roupinha virada aqui, o corpinho virado pra mim. E eu vou olhar aqui onde eu comecei a fazer o babado. Essas 2 carreiras que fizemos nessa primeira camada do babado. Eu venho na mesma direção
bem naquela laçadinha onde temos esse relevo. E aqui nessa laçadinha, eu vou prender um ponto baixo. Faço 2 correntinhas. Ela traciona um pouquinho assim, só que daqui a pouco ela volta, é porque eu estou realmente tracionando o ponto. Volto nessa laçadinha e faço um ponto alto. E depois eu sigo. Na próxima laçadinha, eu faço um ponto alto. Na próxima, eu faço 2 pontos altos na mesma laçada de base. Próxima, um ponto alto. Próxima, 2 pontos altos na mesma laçada de base. Dessa forma, eu sigo até chegar aqui na mesma direção do babado, lá no final da carreira. Depois, eu volto trabalhando mais uma carreirinha e depois faremos o acabamento novamente em volta das 2 carreiras. Ou seja, estamos repetindo praticamente o mesmo processo que fizemos na primeira camada do babado. Cheguei ao final da carreira, já virei o meu trabalho e aqui eu repito o mesmo processo que a carreira anterior, a mesma contagem. 3 correntinhas e 1 ponto no primeiro ponto de base e depois eu sigo, faço um ponto alto, próximo eu faço 2. Um ponto alto no próximo, no seguinte eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base, até chegar ao final da carreira. Cheguei ao final da segunda carreira e agora repito o mesmo processo da primeira camada do babado. Um ponto baixíssimo para cada pontinho de base, até chegar aqui ao final da carreira. Depois, ainda volto para fazer aqui a parte do acabamento, nas laterais e na parte de baixo da roupinha. Cheguei ao último ponto, agora eu desço aqui fazendo os 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, correspondente às 2 carreirinhas. Aqui nessa parte de baixo da barriguinha, eu vou trabalhar em ponto baixíssimo para não criar um relevo de carreira em ponto baixo, que senão fica aquela carreirinha aqui na base. Só que a única coisa que você deve prestar atenção nessa parte é em trabalhar os pontos baixíssimos, sempre fazendo ele bem soltinho. Se você tiver essa dificuldade, a minha dica é que você pegue a agulha um pouco mais grossa, 4, 4,5. Porque o ponto baixíssimo, ele vai deixar a roupinha mais firme, então, não quero que ela fique sem elasticidade nenhuma. Então, quando trabalhamos ele com um pouquinho mais de abertura nas laçadas, ou seja, o ponto mais soltinho, ele cria essa elasticidade. Então, venho trabalhando até chegar lá do outro lado, subo com os 4 pontos baixos e já finalizo essa parte de trás da roupinha. Então, olha só, que os 2 babadinhos prontos. E depois dessa carreirinha finalizada, vamos trabalhar o acabamento na parte de cima da roupinha, porque nessa parte aqui do pescocinho, entre a gola, eu já faço tudo de uma vez, ó, essa parte inteira. Eu vou trabalhar uma carreira em ponto baixo, sempre pensando, né, no alinhamento e no acabamento, que fica mais bonitinho. Então, termino essa daqui e já vamos para essa última parte aqui da roupinha, que é o acabamento. Depois eu vou dar a dica também, aproveitar, já que é um vestidinho pet, né, para trabalhar um lacinho, tanto
você pode aplicar na própria roupinha, no próprio vestidinho, quanto fazer o lacinho para amarrar o cabelinho da cachorrinha, para fazer o rabinho na parte da frente. Eu, como tenho uma York, o cabelinho dela sempre cai nos olhos, como se fosse ali uma franjinha, e eu sempre faço uma chuquinha, né, um rabinho, amarrando o cabelinho. Então, fica bem bonitinho com um lacinho. Fica uma opção também para você fazer para enfeitar a sua cachorrinha. Finalizei a carreira de baixíssimos, fiz os 4 pontos baixos e deixei o fio pré-arrematado. Depois, arrematamos tudo no final. Agora, eu venho e começo a trabalhar o acabamento dessa parte de cima. Então, o que eu faço? Eu venho aqui em um dos pontos da base e vou trabalhar uma carreira de ponto baixo até circular toda a base. Então, olha só, um ponto para cada ponto. E quando eu subo aqui, ó, tanto de um lado quanto do outro descendo, eu tenho as carreiras que estão com os pontos laterais. Eu faço 2 pontos por carreira, da mesma forma que eu fiz os pontos baixos aqui na parte do babadinho. E aqui, em volta da base, ó, eu venho só um ponto baixo para cada. Chegando aqui 2 baixos para cada ponto lateralmente, e depois eu já venho nessa parte do pescocinho, desço aqui 2 pontos baixos lateralmente, até encontrar o primeiro ponto que fizemos. Depois, eu vou arrematar, depois de passar um ponto baixo para cada ponto em toda a volta, eu vou arrematar o fio e trabalhar essa parte de cima, fazendo também uma carreira em pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto de base. Depois de contornar toda a base do pescocinho em pontos baixos, vamos para a parte de cima, e aqui bem simples também, eu faço um ponto baixo para cada ponto de base. Então, venho, vou pegar aqui onde eu já comecei a carreira, para o arremate ficar praticamente no mesmo lugar. E começo a trabalhar, olha, cada pontinho eu faço um ponto baixo. Finalizando essa carreira, eu vou mostrar para vocês como eu arremato todas as pontinhas e depois vamos trabalhar o lacinho. Cheguei ao final da carreira, agora eu vou mostrar como eu faço o arremate dessa pontinha e depois de todas as outras. Então, sempre deixo ali uma sobrinha de fio pro arremate, cortei. E eu trago esse fio passando pelo próximo ponto aqui pro avesso do trabalho. Depois disso, eu procuro uma laçadinha que esteja próxima e trago esse fio um pouquinho mais para baixo. Desço mais um pouquinho. E eu formo uma nova laçada, ó. Passo por dentro e passo o fiozinho de sobra. Depois, eu trago por dentro de mais algumas laçadinhas, sempre fazendo esse arremate no lado avesso, e formo uma nova laçada. Passo o fio por dentro. Então, aqui já formei mais um nozinho de arremate. Esse nozinho, ele some por dentro dos pontos. Olha só, passo por dentro de vários pontinhos novamente. Então, ele não fica com sinal de arremate e fica um arremate bem firme. Dessa forma, eu vou repetir em todas as pontinhas que eu tenho ao longo da peça. Prontinho, já arrematei todas as pontinhas, então a roupinha já está finalizada. Agora, como eu disse, eu vou colocar aqui junto à aula de um lacinho, para que vocês possam usar como queiram.
Eu inicio o lacinho fazendo 6 correntinhas. Pulo uma, duas, e a partir da terceira, eu trabalho um ponto baixo para cada ponto de base. As correntinhas aqui da vira, eu já conto como um ponto. Então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Viro o meu trabalho. O primeiro ponto, eu sempre faço um ponto de borda. Então, passo a agulha no primeiro ponto baixo dos 5, busco a laçada e fecho, como se fosse mesmo um ponto baixo. E agora, trabalho um ponto para cada ponto de base até completar os 5 pontos. Completei os 5, novamente, viro o meu trabalho, passo a agulha no primeiro ponto para formar o ponto de borda e sigo trabalhando até completar os 5 pontos, ou seja, até o final da carreira. E dessa forma, eu vou trabalhar em carreiras de vai e vem, ou seja, vai e volta. Vai e volta, vai e vem, até completar 20 carreiras, mantendo essa mesma quantidade de pontos, 5 pontos baixos em cada carreira. Aqui eu já completei as 20 carreiras, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, 20 carreiras, vai e vem com 5 pontos cada. Depois disso, eu trabalho mais um ponto baixo aqui nesse quinto ponto. E depois sigo fazendo um ponto baixo para cada carreirinha até chegar lá no final da lateral. Então, aqui já temos o acabamento do lacinho. Depois, faremos a montagem. Então, vem, ó, um pontinho para cada ponto de base. Chegando ali no finalzinho, ou seja, aqui no final da lateral, olha só como a linha bem mais do que deixar aqui só com a carreirinha embaixo. Então, eu faço um ponto para cada ponto na lateral. Chegando aqui nesse último pontinho, eu faço 2 baixos, para que ele fique com essa curvatura, para depois montar o lacinho e ele ficar mantendo o formato bem retinho. Então, no último, 2 pontos baixos. Depois, faço um ponto baixo para cada. Nesse canto, também, 2 pontos baixos. Um ponto baixo para cada, e nesse canto também 2 pontos baixos. Eu não faço aqui essa última parte, porque eu já percorri aqui com a carreira em pontos baixos, então eu vou finalizar bem aqui nesse que seria o quarto canto. 1, 2, 3, 4 cantinhos. Já contornei toda a base, chegando aqui no final, eu fiquei com os 2 pontos baixos, um que eu já havia feito no início e o que eu fiz agora no final. Fecho com ponto baixíssimo e eu cortei deixando aqui mais ou menos 1,20 m a 1,5 m de fio, porque dessa forma eu já faço a costura e também a montagem do lacinho. Já passei a agulha de tapeçaria aqui pelo fio, e agora eu deixo aqui as pontinhas viradas, uma de frente para outra. E depois disso, eu venho passando de um lado e do outro do trabalho. Próximo ponto, de um lado e do outro do trabalho. Até chegar aqui ao final da lateral, onde teremos já a costura prontinha.
Depois da costura finalizada, eu posso fazer a montagem. Então, eu venho, deixo essa parte da costura bem aqui na parte de trás, no centro. E agora, eu venho, passo a agulha e venho passando assim de um lado pro outro, fazendo como se fosse um alinhavo, só para eu puxar e fazer o franzimento. Então, olha só, ele já fica franzidinho. Depois disso, eu passo esse fio várias vezes aqui pela frente, na parte central do lacinho, sempre procurando arrumar e já deixando ele no formato desejado, mantendo as partes aqui bem parecidas de um lado e do outro. E aqui eu passo várias vezes, olha como o acabamento fica bem certinho. Depois que eu já passei várias vezes, eu já tenho o lacinho praticamente pronto. Eu venho aqui no avesso do trabalho e faço o arremate da sobra de fio. Aqui, se você for aplicar na roupinha, essa própria sobra de fio, você já pode fazer a costura. Como eu vou colocar o elástico para colocar na cabecinha da minha cachorrinha, eu ainda vou fazer aqui a costura desse elástico com esse próprio fio. Mas fica a dica, caso você queira usar o lacinho em outro tipo de aplicação, com outra finalidade, você já tem aqui o lacinho prontinho, finalizado, para aplicar aí nos seus trabalhos. Para o lacinho da cabecinha, eu sempre uso esse elástico fininho. Eu costumo sempre colocar 2 para reforçar e ficar mais seguro na hora de amarrar. Se a sua cachorrinha tiver pouco cabelinho, então pode ser só 1. Aqui eu venho e coloco esse lacinho virado aqui com a parte do arremate. E eu vou passar esse fio aqui por dentro desses fios que eu já passei na base. Eu deixo o elástico aqui junto, porque eu vou passar o fio por dentro do elástico na volta. Assim, ele já fica costuradinho, ó. Passei o fio, passo por dentro da base do lacinho. E eu repito isso várias vezes, então ele já vem prendendo o elástico para que ele fique na posição correta para amarrarmos depois fazendo o rabinho. Então, olha só como ele fica super firme. Eu sempre repito isso por algumas vezes e depois arremato essa sobrinha de fio. Aqui ele já ficou bem seguro. Aqui eu venho e só arremato o fiozinho e depois levo a sobra de fio por dentro da base do próprio lacinho e corto a sobra. Então, é bem simples, ó. Passo aqui por trás. Prontinho. Agora, é só cortar a sobrinha e ele já está prontinho. Aqui as 2 peças já prontinhas, finalizadas, e dessa forma eu também finalizo a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!